Olá, eu sou o Groot, esse aqui é meu canal. Sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos e hoje a gente vai fazer uma review. Eu vou fazer uma review, né, desse filmaço que já saiu, a maioria já deve ter assistido, mas se você já tô meio atrasado, né, se vocês estiverem com paciência para assistir mais uma review, estou aqui, vamos falar um pouquinho sobre desse filme, tá bom? Que eu acho interessante. Eu tô vendo muitas opiniões e sei lá, eu sinto que eu posso acrescentar nessa discussão, né? E se você quiser acrescentar também, veja o vídeo todo, né? Entenda os meus pontos e dê a sua opinião também aqui nos comentários, tá bom? Mas nesse vídeo ainda eu vou te provar como que o James Gunn, ele é o maior fã do Zack Snyder de todo mundo, meu irmão. Não tem Snyder que pare com o James Gunn, tá bom? Então vamos lá, vou te provar isso nesse vídeo, fica até o final que você vai ver, tá bom? Bem, vamos lá. Vamos falar sobre esse filme, que, pô, não tem nem muito o que falar, né, amigos? É Superman, já tá sendo uma altas expectativas já faz muito tempo. Pelo menos ao meu ver, né, na minha opinião, foi um filme bom. Foi um filme bom, sim. É, mas aí, esse bom, pelo menos que eu senti, é um bom bem mais pra baixo do que pra bom mesmo, né? Porque pelo menos o que eu senti, cara, foi que não era o que eu esperava, né, na verdade. A gente tá vindo de muitos anos sem um filme do Superman, né? Até da época do Zack Snyder, né? Nem muito se falava sobre o tal do Man of Steel 2, nunca saiu. E finalmente a gente vem aqui em 2025. Caraca, 12 anos depois, né? Que saiu em 2013, não foi o Man of Steel ou 2014? Não lembro, 2013 na verdade, é. E finalmente a gente tem um filme novo desse personagem maravilhoso, né, cara? E eu acho que as expectativas eram muito altas. E assim, é um filme bom, mas é aquilo. Eu acho que tanto eu quanto os fãs, principalmente aqueles que esperam bem desse personagem mesmo, não foram ver um filme bom. Estavam esperando um pouco mais, sabe? Mas no geral, eu acho que é um filme bom. Eu consigo admitir que talvez a minha expectativa não ser surpresa não nega o fato do filme ser bom, sabe? Tanto é que eu fui ver com um grupo de amigos e todo mundo achou o máximo, né? Mas eu fiquei naquela sensação de, né, podia ser melhor. E eu vou descrever um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo. O que acontece é que o James Gunn, ele tem uma fórmula só dele, assim como a Marvel tem a fórmula Marvel, né? O Zack Snyder tem, de certa forma, a fórmula Snyder de fazer filme. O James Gunn também tem a dele que se provou famosa em praticamente tudo que ele fez. Ele já começou com Guardiões da... botando o pé com Guardiões da Galáxia no primeiro filme. Fez um bom sucesso, o segundo fez sucesso também, só não foi muito bem criticado, né, por assim dizer, o pessoal não avaliou tão bem, embora eu goste desse filme, tá? Guardiões da Galáxia 2 é um dos meus favoritos, fui ver no cinema, pô, eu adorei, mas enfim, não é um dos mais amados, né? Saiu o 3 que eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas verei esse que puder e que também foi muito bem falado, né? Depois disso, aí foi para Esquadrão Suicida, que também fez muito sucesso, e o Pacificador, perfeito, né? O que eu sinto com o James Gunn é que ele se perdeu muito com essa fórmula dele, ao ponto dele achar que qualquer personagem combina com essa fórmula. Eu vou aqui refletir junto com vocês, né? Porque assim, Guardiões da Galáxia, cara, combina totalmente com aquilo, sabe? Hoje em dia eu acho que não dá mais pra imaginar Guardiões da Galáxia sem ser com a fórmula Gunn de se fazer filme, né? E assim, eram personagens totalmente desconhecidos, né? E era um personagem assim, que não tem como você levar a sério. Era a menina do olhinho, a menina verde, o Homem-Árvore, eu sou o Groot. Tinha o Drax, o monstrão cinza lá. E assim, para aquele filme, aquela fórmula funcionou perfeitamente. A mesma coisa para Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida é o quê? É um grupo de vilões classe D da DC, né? Que eles organizaram, botaram tudo junto para fazer uma organização, né? Uma coisa interessante, uma curiosidade, é que muito se fala da época Snyder ser muito dark, que não tinha comédia, né? A ideia original do diretor original do primeiro Esquadrão Suicida, né? Era fazer um filme sério, né? Mas com uma temática um pouco risória também, um pouco de comédia. Porque também são outros personagens, assim como o Esquadrão Suicida, que não tem como levar a sério, cara. Como é que você vai me falar que tem um cara que rouba banco tacando um bumerangue, mano? Tacando um bumerangue, tem um homem crocodilo, tem a menina japonesa lá, cosplayer, com uma espada, a katana, né? Pô, não tem você levar isso totalmente a sério, né? E, novamente, James Gunn, na continuação, né, no Esquadrão Suicida 2, fez um excelente trabalho, né? Perfeito. Peacemaker, eu realmente não tenho conhecimento de quadrinho para falar sobre ele,
Mas ele foi um personagem totalmente desconhecido, né? Pelo menos pela enorme maioria do pessoal. E que James Gunn foi lá e usou a mesma técnica do James Gunn. Porém, com Superman, cara, você concorda comigo? E aí vem a reflexão. Eu não tô dizendo que seja impossível fazer um filme do Superman com essa fórmula, mas é muito difícil. Eu acho que não é a ideal, sabe? Pra se fazer um filme desse personagem, dessa estatura, cara. Porque é aquilo. A gente tá entrando aqui em uma discussão que é muito complicada de que o quão sério a gente precisa levar um personagem de HQ, de historinha, né? Mas eu acho que o Superman, cara, ele tem um peso a mais de outros personagens, né? E fato é, ele, se tu pega Esquadrão Suicida, Guardiões da Galáxia e Peacemaker, o Pacificador, né? Você soma esses três, eles não dão metade de um terço do peso que o Superman representa, sabe? Então eu acho que de fato o Superman não poderia ser tratado da mesma forma como o James Gunn tem tratado os outros personagens, sabe? E eu acho que foi isso que ele fez. E aí ele adicionou essa fórmula Gunn, que é a forma dele de fazer filmes, e um personagem que não deve ser tratado dessa maneira, sabe, cara? Não tô falando que precisa ser o Snyder, porque o Snyder, ele claramente não é nem filme ruim, ele não entendeu o personagem, cara. Ele não entendeu o personagem. Aquela dramatização, o Superman chorão, que chora por qualquer coisa, aquilo ali não é legal, e fato é, ele errou com o personagem. Mas ao mesmo tempo a gente foi de um extremo pro outro, né? Então a gente tem um diretor de filme que faz um filme pesado, não sei o que, e você tem um outro que faz um filme totalmente alegre e muito bobo, sabe? Um personagem que devia estar assim, um meio termo, né? De proximidade, ou a câmera desfocando. Ê, caceta. Mas enfim, vamos ver se ela volta a focar. Foca, focou. Entende o que eu tô falando? Então faltou um meio termo, pra assim dizer, né? E aí você para e pensa o seguinte, cara. A gente tem um diretor que ele faz um filme de super-herói que dá certo na temática dele. Na forma dele de fazer filme dá certo. E aí ele vem, faz um outro filme de um outro personagem e usando a mesma técnica. Você sabe quem é que eu tô falando? Não é o James Gunn, cara. Vamos falar sobre Zack Snyder. O Zack Snyder, quais são os principais filmes que ele fez, né? O Man of Steel, Batman vs Superman. Mas o que? A gente tem 300, a gente tem o que? Watchmen. E o Watchmen, cara, embora seja um pouco discutível, eu sei que tem uma galera que não gosta de Watchmen, mas eu acho que a gente pode dizer que é um dos melhores filmes mais bem aceitos pelo público que ele fez, né? E foi basicamente isso que ele fez com o quê? Com Man of Steel e Batman vs Superman, né? Então ele fez uma fórmula dele, a fórmula Snyder de fazer filme, em Watchmen, que funcionou em Watchmen, mas não necessariamente ia funcionar em Man of Steel, que não necessariamente ia funcionar em Batman vs Superman, na verdade? Eu até bati no microfone aqui. E aí você vê o James Gunn fazendo passando por um processo semelhante, sabe? E eu acho que principalmente é porque entrou muita gente, né, depois do Snyder, da saída do Snyder, né? E meio que entrou os Nutella, vai. Entrou os Nutelinha no DCU. E eu acho que quem tá acompanhando essa novela desde 2015, desde 2013, na verdade, quando saiu Man of Steel, consegue ver essas familiaridades, esses erros que se repetem, cara. Entendeu? A cada coisa. E a gente não para por aí, tá? Porque é um filme, agora indo pra outro tópico, né? Que fora isso, tem muitos personagens. E nisso eu achei que o James Gunn, eu fiquei com medo disso no início, quando eu vi os trailers, né? Muitos personagens e o filme não consegui trabalhar com todos, mas eu falei, é o James Gunn, porra. O cara trabalhou bem com a porra de uma árvore. A árvore só falava, eu sou o Groot, e o cara fez um personagem foda. Então assim, não tem como ele errar com o Lanterna Verde, a Mulher Gavião e tal, que são personagens bem mais interessantes, bem mais complexos, né? Então, pô, não tem como ele errar com isso, né? Mas enfim, assim, todos os personagens, eles são de certa forma interessantes, né? E eu não vou mentir, eu não sou um profundo conhecedor de Lanterna Verde, Guy Gardner, né? Ou do Senhor Incrível, né? A Mulher Gavião até ser alguma coisa que de Liga da Justiça Sem Limite, né? Desenho.
Mas também eu não sou um profundo conhecedor, mas assim, cara, eu sei que são personagens extremamente complexos, né? Só pra ter uma ideia, eu dei um Wikipedia aqui, só pra saber um pouco do Lanterna Verde Guaigader antes de começar esse vídeo, você vê que tem uma grande lore envolvendo o personagem, né? O personagem tem histórias e histórias e histórias. E ele parece ser extremamente interessante. E aí eu não posso falar porque eu não li os quadrinhos, mas cara, aquela adaptação daquele filme foi um personagem tão desinteressante, cara, tão desinteressante, que que eu não sei, cara. Ele tem aquela postura babaca dele, né? Que meio que não se leva a lugar nenhum. Ele tá ali naquele filme, eu não sei porquê. Ele é meio desnecessário. Entende? Ele tá lá pra fazer o papel de super-herói. Que se acha melhor que o Superman, que fica babaqueando o Superman, né? Mas ele não tem um arco importante nesse filme, sabe? Tanto é que a personalidade dele não mudou, não melhorou nesse filme, sabe? E eu fiquei do início ao fim desse personagem, cara, que personagem foda-se, sabe? Vocês me desculpem aí, os fãs de Guy Gardner, né? Eu sei que ele pode ser um personagem muito interessante, mas essa adaptação do filme realmente. E a própria Mulher Gavião, cara, porque a Mulher Gavião ela é uma personagem que você não precisa nem conhecer muito de quadrinhos. Se você, pô, assistir os desenhos, entendeu? Até ela aparece em alguns jogos, ela aparece no primeiro Injustice, ela é uma personagem muito carismática, cara. Ela é uma personagem muito interessante, meio que rouba a cena quando ela aparece, né? Porque ela é uma personagem marcante. E nesse filme ela é extremamente o oposto. Ela é uma personagem qualquer ali. Tanto é que tem uma personagem nesse filme que é influenciadora digital, né? Que fica lá só tirando foto. Ela não tem desenvolvimento nenhum, ela tá lá só pra ficar tirando foto. Ela é uma personagem cômica. E a Mulher Gavião faz quase como se fosse essa mulher, sabe? Ela tem umas ceninhas de ação, dá umas porradinhas, dá uns gritos de pássaro. Eu não consegui levar essa série não, cara. Eu dei uma xisada com a Mulher Gavião imitando um pássaro. Deixa eu fazer a câmera focar. E o próprio símbolo é incrível, né, mano? Que sei lá, sabe? É um personagem que podia ser trocado facilmente por outro, sabe? Ele tá ali fazendo não sei o que, sabe? E aí eu fico te perguntando, cara, em um filme, a gente tá começando um universo cinematográfico novo, novo. Ou seja, tudo mato. O James Gunn vai lá e começa um universo. Esse universo não tem nem Batman, cara. A gente nem sabe o que vai ser do Batman nesse universo. Da Mulher Maravilha. Os caras estão querendo trazer assim o incrível, tá ligado? Eu fico vendo essa porra. Eu só consigo lembrar, sabe do que? Qual é o nome, cara, do personagem? Porra, me fugiu o nome. É o. Porra. É o Adão Negro. O Adão Negro do The Rock. Pô, é basicamente aquilo. Sendo que eu acho que o Adão Negro do The Rock ainda faz um pouco melhor, no sentido de que tá, a história é bem mais genérica, bem mais mal feita. Mas os personagens que participam da história eu acho que são bem mais bem aproveitados, né? O Gavião Negro, o Senhor Destino, né? Tem um Homem Átomo lá que eu nem me lembro, mas eu também não conheço nada do personagem. Eles fazem mais participações interessantes, até porque o Gavião Negro, nesse filme, ele tem altas interações com o Adão Negro, né? Ele tem uma lutinha lá com o Adão Negro. Então ele faz diferença no filme, né? Ele pelo menos está lá para fazer alguma coisa de útil. O Senhor Destino também. O Senhor Destino, inclusive, com a adaptação. Podem falar o que quiser daquele filme, mas aqui o Senhor Destino ficou muito legal, cara. Mas enfim. E é meio que isso. Tem um monte de personagem jogado ali. Personagem que você tá fazendo promessa e que você vai adaptar de certa forma. Ao mesmo tempo que você tem um universo que não tem nenhum Batman. E aí você para e pensa o seguinte. Vamos voltar pra 2015. Pra 2016. Saiu o que? Batman vs Superman. Então a gente tem um Superman mal adaptado. Um Superman polêmico que se vendeu, né, na época, mas polêmico. A galera não tinha aceitado bem aquele Superman. Ele precisava ser retrabalhado ainda. E o Zack Snyder já quis empurrar um Batman vs Superman, em que a gente não tinha nenhum Batman desenvolvido, e um Superman mais ou menos desenvolvido, né? Então assim, quando chega Batman vs Superman, além dessa complicação, o que acontece no meio do filme, sem que ninguém pedisse isso? O Batman vai olhar lá, né, as informações que a Mulher Maravilha conseguiu pra ele. Eu não lembro exatamente como é que é a história não, né? Faz muito tempo que eu não assisto esse filme.
mas o Batman acessa lá no Batman Computador as informações da LexCorp. E aí tem o quê? Um videozinho, um short. Um vídeo de TikTok de cada. É como se fosse um TikTok de cada meta-humano, né? Tem o Flash lá no mercado, tem o Cyborg sendo criado, né? A própria foto da Mulher Maravilha. Então você, tipo. Então assim. Você tem naquela época um Superman. É, é, mal trabalhado. Um Batman em construção. E o cara já tava me prometendo Mulher Maravilha. O cara já tava me prometendo Flash. Cyborg, mano. Um universo que você não tinha nem o Superman direito ainda. E é exatamente isso que tá acontecendo de novo. Eu tô falando, cara. James Gunn, ele assina a carta do Snyder, mano. Porque assim, é a mesma coisa. Ele tá fazendo uma. O Snyder, pelo menos, ele colocou só um short, né? Short é foda. Um YouTube Short dos meta-humanos, né? O James Gunn não. Ó, existe metal humano pra caraca nesse universo aqui. Eles já existem. Inclusive um deles está nesse filme aqui. Aliás, 3, né? O Senhor Incrível, o Lanterna Verde cabelo de cuia e a menina passarinho. Entendeu? É um universo que que tá começando. E são personagens, cara, que se tu assistir o filme, tu sabe, são totalmente esquecíveis, cara. Não tem por que tá lá. Eles estão lá só pra encher linguiça, pra falar que tem como é que fala? Como é que tá esqueci? A Gangue da Justiça. Pô, cara, sinceramente, que se dane a Gangue da Justiça, porra. Eu gostaria até de ver, tipo, assim, o Superman construindo a Liga da Justiça aos poucos, né? Mas aqui nesse filme parece que já tá até construído, a gente não acompanhou, a gente não sabe como é que aconteceu, qual é desses personagens. E meio que foda-se, sabe? Essa galera. Eu quero ver o Superman, né? O Superman lá. Quero ver o que vai sair do Batman, da Mulher Maravilha, desse Lanterna Verde possivelmente, que eu não gostei, mas assim, com certeza ele vai ser bem trabalhado no futuro, né? E complicado, cara. Assim, isso aqui é uma review que eu tô fazendo, né? Mas é uma coisa mais espontânea, né? Eu não preparei um roteiro de crítico de cinema, até porque eu não sou. Eu tô falando como um fã mesmo, como um fã aqui espontaneamente falando. E eu sei lá, eu achei um pouco isso chato. E esses personagens, cara, eles são meio largados lá, sabe? Eles não tem desenvolvimento. E aí você fala, caraca, o James Gunn que fez uma árvore virar um personagem incrível, marcante, que é o nome do meu canal. E na verdade é o meu sobrenome, né? Eu sou o Groot também. Mas enfim, né? O personagem totalmente marcante, o cara não consegue acertar com a Mulher Gavião, cara. Embora ele tenha acertado, sim, isso eu preciso falar, com o Superman. Você quer ver uma boa adaptação do Superman? Esse ator, que eu não vou lembrar o nome dos atores, meus amigos. Eu sei que é uma review nada profissional. Mas assim, um ator que faz o Superman é muito bom, cara. Entrega um Superman muito, muito convincente. A da Lois Lane, eu acho que a Lois Lane é a melhor atriz desse filme. Eu acho que é ela que rouba a cena na maioria das situações, tá? Ela entrega uma Lois Lane muito incrível. E o Lex Luthor é aquilo, né? Assim, não, o ator tá perfeito, o ator tá fazendo um trabalho dele. Eu só acho que não é o melhor ator para aquilo, mas o ator tá fazendo um trabalho dele perfeitamente, ok? E fora isso, tem outros personagens, tem os amiguinhos lá no no Planeta Diário. Tem aquele chefe do Clark, né, que fica fumando cigarro e assim, caraca, cara. É um personagem muito tacado. É o cara que fica comando charuto, é a menina influenciadora. São outros personagens que surgem lá que o James Gunn tá só atacando. Ah, tem a peituda também, a mulher. a mulher do. Que trabalha lá. Aí tá vendo? Nem lembro qual é o nome da mulher que tava no Clarim Diário. É um monte de personagem que ele taca lá pra encher dela. E não desenvolve nenhum, cara. Aliás, desenvolve os principais, né? Mas ele enche aquilo ali e fica só tacado, sabe? Não tem nenhuma profundidade. Nisso, eu acho que o Zack Snyder ele tinha acertado mais, né? Porque pelo menos naquele personagem, agora eu posso entrar numa certa hipocrisia aqui, porque eu não sei se eles retratam o mesmo personagem. Mas eu acho que sim, que é aquele chefe do Clark, ou pelo menos funções semelhantes, né? Que no do Zack Snyder tinha aquele cara. Vou até pesquisar aqui o nome do personagem, tentar achar, né? Não vou achar. Enfim, tinha um personagem que era o chefe do Clark, né? No Clarim Diário. E que ele era mandão. Ninguém quer saber da luta do Clark Kent com o Batman. E você tem esse novo aqui nesse filme. Pelo menos o do Zack Snyder tinha alguma profundidade, tipo assim, não,
Ele só quer vender a matéria, ele quer vender o jornal que tem a matéria. Que se dane a notícia, que se dane o que é importante, ó. Faz isso aqui. Essa era a temática do personagem dele, e o personagem dele entregava aquilo, né? Agora, os personagens que o James Gunn bota na tela, o cara é só um fumante. Então ele fica lá só fumando o cachimbo dele, né? Esse personagem, o chefe do Clark no no Planeta Diário, papel diário, ó. Planeta Diário. Sendo uma espécie de versão caricata do JJ Jameson lá do Homem-Aranha, que sendo que o JJ Jameson, porra, é bem mais bem construído do que esse personagem aqui. E assim, é um show de mau desenvolvimento, fora obviamente o trio principal que tá impecável, né? Novamente, Superman, Lois Lane e Lex Luthor, né? Invenções absurdas, sabe? Esse filme é cheio de invenção absurda. Aí vem aquele papo. É quadrinho. Aí você pergunta pra pessoa: tá, faz esse experimento, cara. Você aí na internet por aí. É quadrinho. Show. Qual quadrinho que isso acontece, desse personagem? Tá? Aí você pergunta pra pessoa. Se ela responder alguma coisa decente, ou não responder, né? Se ela responder, talvez ela puxe um quadrinho aleatório que não entra nem nos top 100 mais vendidos do personagem. Tá? Ou ela vai puxar uma exceção que aconteceu numa HQ boa. Aí isso aqui vai ser um tema para um próximo vídeo meu, que eu quero fazer um vídeo só sobre isso. O que significa um filme ser HQ? Isso é puro HQ. O que isso significa? Ser puro HQ é bom ou não? Eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Mas vamos lá. Eu vou deixar isso para um outro tema. Você tem uma máquina que leva os personagens para uma dimensão que o Lex Luthor criou. É cabível, porque o Lex Luthor é a mente mais brilhante do universo DC. Mas aí você se pergunta, como é que ele fez? Ele é o mais inteligente, mas e aí? Aí não tem muita explicação. Ele fez, né, usando... tem uma explicaçãozinha rasa para dizer como é que ele fez, mas isso não é desenvolvido. No início eu até achei que aquilo ali poderia ser até uma espécie de zona fantasma. Eu acho que seria até mais crível, sabia? Se fosse uma espécie de zona fantasma, o Lex Luthor tivesse descoberto uma espécie de zona fantasma, ele meio que acessa lá. Só que não é nem isso, né? É meio que uma dimensão que o Luthor criou mesmo, e que ele prende todo mundo lá que ele não gosta. Pô, cara, isso é muito caricato, né? Assim, se tu... É quadrinho? Que tipo de quadrinho? Porque se for um quadrinho com um pouco mais de profundidade, cara, e aí você pode pegar Superman, as revistas mais conhecidas de Superman, você vai ver um Lex Luthor muito mais adulto, muito mais, mais bem escrito, né? Que é um personagem, sim, ele não gosta de ser contrariado, que odeia o Superman, mas que ele não é o estereótipo um estereótipo de um ricaço que não gosta de ser contrariado, sabe? E aí ele bota lá a ex-mulher dele, alguma coisa assim, umas pessoas que ele não gosta, porque sim. Assim, se alguém fizesse uma investigação em algum ponto da história, assim, para pensar um pouquinho, porra, e se alguém fizesse uma investigação dessa porra? A mulher sumiu, já faz mó tempão, ela era a mulher do Lex Luthor, aí tu fala, caraca, quem rapaz. Mas não, isso não é meio que não é comentado. Tem uns outros monstrinhos lá, né, que o Lex Luthor tava prendendo lá. E tinha um exército de macaco que são usuários de Twitter. Isso daí é uma referência ao Brasil? Desculpa aí, perdão. Mas é o exército de macaco que usava o Twitter pra xingar o Superman. Aí você fala assim, caraca, mané. Incrível. Porque assim, cara. Tem quadrinho. Até agora nesse filme do Quarteto Fantástico, né? Tinha aquele... Teria, né? Parece que ele foi excluído do filme. Não sei, né? Mas ia ter um personagem que seria um vilão nos quadrinhos que usava macacos soviéticos, né? Uma parada dessa aí. Mas, cara, é aquilo. Esse quadrinho, ele tá em qual grau de importância do Superman, sabe? Se tiver, sabe?
um quadrinho dos macacos que mexem no computador. Entende? Entende o que eu tô falando? Aí você taca lá no meio e fala quadrinho, pra fazer uma cena boba de comédia que não agrega em nada, que só deixa o mundo mais esquisito, aí você fala. Oh, a luz. Absolute quadrinho. Porra. Entende? Isso aí é a minha, na minha visão, né? Na minha opinião. Você sinta-se livre aqui. Inclusive, você pode e deve discordar da minha opinião e escrever ela aqui embaixo, tá bom? Mas na minha opinião, cara, isso aqui é uma visão totalmente boba de adaptação do quadrinho. Porque quadrinho, cara, vai muito além do que isso. Vocês podem, eu tenho certeza que vocês aí que são até mais nerds do que eu, vocês vão falar de experiências com quadrinhos que mudaram a vida de vocês, que deixaram vocês emocionados, que porra, que vocês queriam ver isso no cinema. E aí tu vai ver o cara, ele adapta e bota uns macacos que chegam ao Superman, aí fala, quadrinho. Quadrinho. Aí é o que eu falo, cara. Pra Guardiões da Galáxia, pro Peacemaker, assim, funciona, quadrinho. Esse do quadrinho vai ficar muito bom. Mas assim, quadrinho. Ok. Mas agora pra Superman, mano. O nível não é esse aqui, cara. É esse aqui. Passa da tela, sabe? A tela desfocou. Câmera boa. O padrão é esse, cara. Você tá me entendendo? Você não pode medir na mesma proporção, velho. Não é a mesma proporção. E isso me chateia um pouco no filme, cara. Me chateia mesmo. Outras coisas, né? Como é que o Lex Luthor já sabia da Kryptonita? Onde é que ele descobriu a Kryptonita, pô? Tipo assim, fica um monte de pergunta em aberta. Sabe? Ah, mas é quadrinho. Cara, não é, mano. Porra, se tu for ler uma HQ boa do Superman mesmo, tu pega aí um All-Star Superman, coisas do tipo, são histórias concisas, que elas fazem sentido e que elas mostram que tem certinho as explicações. Ah, mas a Kryptonita todo mundo já conhece. Tudo bem, cara, mas você pode me dar uma explicação de onde é que ela tá? Assim, ela caiu de um meteoro, ela foi. Assim. Pô, entende o que eu tô querendo dizer? De onde é que surgiu a Kryptonita desse mundo? De onde é que veio esse conhecimento? Só pra falar, não, ela caiu do céu. Tá. Isso fala, porra. E assim, só pra deixar claro, eu não tô me referindo ao Metamorfo. O Metamorfo conseguia criar uma Kryptonita e isso é convincente. Agora, como é que o Metamorfo sabia como fazer uma Kryptonita? Como é que ele sabia o que era uma Kryptonita? E assim, o Lex Luthor já tinha até falado sobre a Kryptonita no início do filme. Teoricamente, isso aqui deve funcionar contra o Superman. Como é que você sabe, cara? Ah, não, eu sou um gênio, tá bom. Vamos relevar isso. Por que tu não usa a tua própria... Onde é que tu testou a Kryptonita? De onde é que ela veio, cara? Não fala. Por que você não testa a sua própria, essa aí que você teve acesso? Porque você teve que ter acesso com alguma Kryptonita pra poder falar isso. Ao invés de usar o Metamorfo pra isso. Caraca, irmão. Então, assim, totalmente jogado, totalmente sem explicação, e é isso aí, irmão. Então, assim, cara, é complicado, entendeu? É complicado. E assim, fora isso tudo, né? Fora isso tudo. Eu acho que. Aí você fala, Gabriel, você tá falando isso tudo, mas você acha um filme bom? Eu acho um filme bom, cara. Se você é um cara que, pô, tá querendo ver um filme de super-herói faz tempo, inclusive, agora, né, que a Marvel, porra, só faz ladeira abaixo, né? Tirando o Thunderbolts, né? Parece que o Thunderbolts foi bem. Eu não cheguei a assistir, mas parece que estão falando bem. A galera. Outro vídeo eu faço outro vídeo sobre isso, né? Mas enfim. Teve Thunderbolts, mas de resto foi tudo ladeira abaixo, né? E você tá com saudade de ver um filme de qualidade de super-herói, um filme interessante. Você pode ver esse filme, cara. Você pode ver esse filme. Talvez você não seja nem muito fã do Superman, talvez você até goste, mas, sabe? Agora, se você for um leitor mesmo, cara, e aqui eu não tô falando, li uma revistinha aqui, entendeu? E aqui tem a porra. Aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Ó, que é o caderno de escola aqui. Ó, tem aqui na página tal, tem uns macaquinhos que usa computador numa dimensão alternativa. A dimensão fantasma do Paraguai. Tá bom, cara, tá bom. Mas se tu for um personagem que gosta mesmo do Superman. E olha que é o que eu falei, eu não sei se eu cheguei a comentar isso no início do vídeo, eu acho que eu comentei sim. Mas eu não sou um assíduo conhecedor do Superman, eu li as mais famosas. Mas um assíduo mesmo não sou, eu assumo isso. Eu já sinto isso.
Eu já sinto essa falta de respeito mesmo, cara, com o que o personagem representa, sabe? Eu fico imaginando uma pessoa que lê mesmo, sabe, cara, que tá nessa acirrada, que eu conheço pessoas, cara, que essas pessoas existem, sabe? A gente esquece que já estão há anos acompanhando esses personagens, cara. E aí tu vai ver o Superman tá sendo xingado por macacos na outra dimensão da Zona Fantasma do Paraguai, entendeu? Ah, entendeu, cara? E esse filme é tão cheio dessas coisas, mano, tão cheio dessas coisas. Assim, lembra do que eu falei sobre personagens, sabe? Personagens e esquecíveis. Por que esses personagens esquecíveis eles não são simplesmente cortados do filme? E em vez disso, você não faz aquela cena, por exemplo, corta uma cena desses personagens esquecíveis, dane-se. E você faz uma cena lá no final do filme, quando a cidade está sendo consumida, né, está sendo destruída por aquela fenda que vai aumentando, né? Por que você não faz a fenda indo pra Gotham? Muito mais interessante, cara. Tá, você não pode falar ainda sobre o Batman, que eu tenho ciência, né, que o Batman ainda tá sendo trabalhado naquele universo do Matt Reeves, meio que a gente não sabe o que vai dar muito do Batman, né? E tudo bem, mas Gotham não existe. Pô, assim, vamos lá. Se isso aqui é um universo cinematográfico da DC, já é subentendido que nesse universo tem uma Gotham, tem a Terra das Amazonas, tem a Atlântida, tem tudo. Tem Central City. E Gotham é uma cidade vizinha de Metrópolis. Por que você não faz uma cenazinha? Ia ser tão mais interessante você ver porra, aquela fenda, né? Que tava destruindo tudo, indo, até chegar em Gotham e tu ver a reação do pessoal em Gotham. Imagina que como ia ser legal, né? Tipo, caraca, ferrou, o Gotham City já tá entrando em pânico. Eu acho que ia ser bem mais interessante do que a porra de mostrar o Lanterna Verde enfrentando o Lanterna Verde, cabelo de cuia, enfrentando os vilões com um dedo do meio, entendeu, cara? Pô, sinceramente, mano. Mas enfim, essa palhaçada, cara. Essa palhaçada que eu não vou dizer que o James Gunn tá errado em usar. Eu tô me passando aqui, talvez esteja parecendo que eu odeio o James Gunn, né? Igual tem uma galera que realmente odeia, mas eu não odeio o James Gunn. Eu só acho que a forma dele dirigir não funciona pra tudo, cara. Assim como a forma do Zack Snyder também não funcionava pra tudo e se provou que não funcionava pra tudo, sabe? Existem coisas que você não pode tratar de forma genérica, cara. Entende? Você não pode tratar o Watchmen da mesma forma que você vai tratar um filme sobre a luta do Batman vs Superman. Da mesma forma que você não pode tratar Peacemaker, da mesma forma que você vai fazer um filme do Superman. Entende? Não é a mesma coisa, cara. Precisa ter um conhecimento a mais, precisa ter um cuidado muito maior, cara. Inclusive sobre o Superman, cara, que é o maior super-herói de todos, mano. Entende? E historicamente falando, cara, toda a importância do Superman, os filmes do Superman com Christopher Reeve, cara, tem que ter um carinho principal com esse personagem que eu não senti que teve. Muito pelo contrário, cara, muito pelo contrário, tá? Mas é o que eu falei, esse filme tem pontos positivos. A história, dentro da medida do possível, né, da medida do suportável, ela é crível não, né, ela é aceitável, né, digamos assim. Você consegue acompanhar o personagem. Você tem algumas ideias do James Gunn que são muito boas. A ideia dos robôs lá, eles são legais, eles são personagens interessantes, que poderiam ser mais bem desenvolvidos, inclusive, do que a porra do Lanterna Verde e o cabelo de cuia. Cortava o Lanterna Verde e o cabelo de cuia e botava só o robô já melhorava 50% do filme, entendeu? Mas enfim. Mas o que a gente pode falar a respeito disso, cara? A história é interessante, os personagens, a maioria são personagens muito carismáticos, personagens interessantes. Lois Lane tá perfeita, o Luthor tá muito bom, o Superman tá perfeito também, entende? Mas assim, realmente são coisas que te quebra, cara, que te quebra, e tu fala, putz, assim, eu não tô o filme tá fazendo sucesso, né? Que bom, né? Mas é aquilo, podia estar fazendo sucesso sendo muito mais, sabe? Que aquela sensação meio ruim, tipo, tá legal, show, vai continuar o universo, né? Até porque isso é bom, né? Mesmo eu não gostando do filme, eu fico feliz que fez sucesso, porque o universo vai continuar. E é isso que eu quero, de qualquer forma, né? Antes de ter um universo meio ruim, do que não ter. Então vamos ter um universo. Vamos ter.
Ah. Mas assim, fica aquela sensação ruim. Porra, que falta de cuidado, cara. Que falta de capricho. E aí tu fala assim, quais são os próximos filmes da DC, velho? Você tem essa Supergirl, né? Que parece que vai ser a próxima produção. E sei lá, essa Supergirl também não me comprou. Não sou um grande conhecedor de Supergirl, só não sou um grande conhecedor de Superman, imagina de Supergirl. Mas, cara, eu tava até conversando com um colega. Aliás, um colega não, né? Um cara que eu tava assistindo o filme na carteira da minha frente. E ele sim, você via que ele entendia o que ele tava falando, que ele gostava de Superman, né? Ele falou que não gostava muito não gostou daquela caracterização. Tava muito infantil, né? Tava muito boba e eu concordei com isso. Mesmo com pouco que eu conheço do Supergirl, isso aí tá totalmente desconexo, sabe? Tá muito desconexo do que eu conheço. O que eu posso falar que eu conheço é a série da CW, né? E aquele filme Superman. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome da animação, né? Acho que é a Liga da. Ah, cara, eu não vou lembrar o nome. Se eu achar, eu boto aí na edição. Mas é aquela, né? Que o Superman, Batman, a Mulher Maravilha vão pro apocalipse, né? Que a Supergirl chega na Terra, né? Basicamente isso. Então, assim, e ela é bem mais madura, né? Ela é mais boba. Ela é boba no sentido de, porra, acabei de chegar aqui, né? Como é que as coisas funcionam, né? É a mesma coisa que eu pegar você, uma pessoa já adulta, até porque a Supergirl já chegou aqui adulta, né? Adulta, uma jovem adulta, né? E tacar lá em um país desconhecido, né? Você tá, mas você vai ficar meio bobo, como é que isso aqui, as coisas funcionam aqui? E é isso que a Supergirl passa. Mas ela não é boba no sentido de ser a completa idiota. Entende? Então, essas foram as minhas visões, sabe? É um excelente filme Adão Negro-like, né? Não tem um Souls-like, tem isso é um Black Adam-like. Um Transformers-like, entende? Porque é um filme bom, tá? É um filme com uma história boa, é um filme com personagens bons, mas é isso. É isso, então fala assim, tá, tá, show. O primeiro filme do Capitão América, quando eu assisti, me marcou mais. O primeiro filme do Homem de Ferro, quando eu assisti na época, me marcou mais. Esse filme aí, sei lá, legal. Entende? Mas é isso. É isso que eu tenho pra dizer sobre esse filme. É meio que um desabafo de fã, tá? E você, como eu disse, já falei aqui, tá? Você tem. Não, você pode, você deve discordar da minha opinião. Nem que seja por alguns detalhes. Ah, não, eu concordo da maioria, mas isso aqui eu acho que. Entendeu? Coloque aí nos comentários o que é que vocês acham, tá? E até você, cara, que curtiu o filme, tá ligado? Que achou legal. Na hora que tu for dar a tua opinião aqui, que eu quero ver sim a sua opinião, tá? Escreva, sabe? Tente fazer alguma coisa semelhante aqui, né, na medida do possível do comentário. Porque, pô, o que mais tem gente na internet, fora o hater, né, que só estão xingando o filme gratuitamente, tem gente que tá só elogiando o filme aleatoriamente, sabe? E por que você gostou desse filme? Você sabe descrever? Assim, ah não, eu gostei por causa disso. Na verdade, nem sou tão fã de quadrinho, não tem problema nenhum. Você pode dar sua opinião, ah, eu gostei, porque... Ou às vezes você é fã de quadrinho também gostou, por N questões. Descreva, entende? Fale aí o que você pensa e a sua opinião, cara. E nunca deixe de dar a sua opinião, tá, cara? Porque, o filme se vendeu, o filme fez sucesso. Tá bom. Sabe quem também fez sucesso na época? Man of Steel fez sucesso. Batman vs Superman fez sucesso. Até Suicide Squad de 2016 fez sucesso, mano. Então fazer sucesso não é necessariamente sinônimo de qualidade. E não é sinônimo que o universo vai continuar, cara. Olha a Marvel aí como é que tá, cara. E tu sabe por que a Marvel tá assim? Porque que a Marvel, ela se acostumou a ter uma legião de fãs que iam pro cinema, o filme era um filme medíocre, que poderiam ter críticas a serem feitas, o nego já tava falando, não, é isso aí, não sei o que, o nego não criticava. O nego só ia lá e comprava o filme, igual um zumbi, cara. Não faça a mesma coisa agora com esse novo universo da DC, cara. Dê sua opinião, cara. Se você gostou, achou um detalhezinho ruim, fala lá, pô, não gostei desse detalhe, não me sinto convencido por esse detalhe. Dê sua opinião, cara. É importante, tá? Esse universo está começando agora, ele tem potencial, é só o começo. Mas do mesmo jeito que o Zack Snyder fracassou e também tinha potencial, esse também tem. Ele também pode fracassar, sabe?
E um bom filme de super-herói, cara, principalmente desse e de outros que vão vir, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, não é só você mudar o filtro da câmera. Não é só botar, apertar um botãozinho, filtro, cinza, agora alegre, colorido, não. Não é só isso que vai fazer o filme ficar bom, cara. Não é só mudança de tom, se é com mais ou menos piadeca. O filme tem que ter um bom escritor, tem que ter boas pessoas produzindo o filme. E tem que ter fãs que vão cobrar para que cada vez mais a qualidade do produto continue melhorando. Porque não é isso, se não for isso, cara, não adianta. Pode botar filtro colorido, pode botar filtro preto e branco, pode botar filtro do que quiser. Pode botar mais piadoca, menos piadoca e mais choradeira. O filme não vai ter qualidade, cara. Então, dê sua opinião. Não se vergonhe de ter sua opinião. Entendeu? Discuta ela de forma amigável, né? Não seja um babaca que fica forçando para as outras pessoas, tanto para quem gostou, tanto para quem não gostou, né? Mas dê a sua opinião, porque é importante. Porque senão, se esse Superman às vezes já não convenceu tanto, imagina o que eles podem fazer com o Batman, seguindo nesse mesmo caminho do Gun-like, da Fórmula Gun. Não é complicado, cara, tá bom? Mas é isso. Esse aqui é o primeiro vídeo desse canal, que a gente vai falar sobre coisas geeks e olha que coisa excelente. Eu já começo o canal metendo polêmica, indo contra a maré. Isso é o que eu digo que é um canal criado para fracassar. Mas enfim, vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver. Enfim, eu tenho muitas ideias de vídeo para postar aqui, tá? Tenho muito papo para trocar com vocês, assim, papo de fã, né? E eu espero que vocês gostem, que vocês tenham gostado desse vídeo. E enfim, se inscrevam aí, apertem o sininho. E a gente se vê nas nossas próximas discussões de Boteco Geek. Será que existe isso? Boteco Geek deve existir, possivelmente. Mas enfim, é isso, pessoal. Valeu, falou.